Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui rapidinho as informações do Globo Esporte, tudo que está aí acontecendo e reverberando na Argentina sobre esse jogo fatídico, né, causado pelo Flamengo, Central Córdoba e Flamengo, diretamente do estádio dos caras. Para quem não se lembra, é o time que venceu o Flamengo aqui no Maracanã, primeira partida deles na Libertadores, e acabaram vencendo o Flamengo, ou seja, vamos aí enfrentar um adversário que já nos venceu há menos de 20 dias aí. Jogo intenso, jogo forte, mas vamos aí no Globo Esporte ver tudo que vai acontecer nessa partida de hoje, às 21h30, transmissão direta da Rede Globo para todo o Brasil, na TV aberta. Um grande abraço, valeu! Boa tarde, gente boa! Agora o Globo Esporte começando. Hoje tem Conmebol Libertadores ao vivo na Globo, Flamengo e Central Córdoba depois de Vale Tudo, para devolver aquela derrota no Maracanã e de repente até tomar a liderança dos caras, né? Já já notícias do Flamengo, mas antes a vitória do Botafogo lá na Venezuela, em cima do Carabobo. Deu um trabalho danado, mas deu bobeira e não conseguiu empatar. Contra-ataque aos 44 do segundo tempo, 1-1 ainda. E de repente, 4 jogadores do Carabobo contra 2 do Botafogo. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Ou melhor, como o Botafogo chegou até aqui. Campeão da Libertadores, passando sufoco na fase de grupos, cara. Olha como ficaria a tabela se o Carabobo fizesse esse gol. Mas peraí, antes vamos voltar um pouquinho. Depois de um ano mágico, 2025 do Botafogo não tá nada legal, né? Já são 14 derrotas, mais que o ano passado inteiro. E aí, tome baia. Esse escudo te dá pressão todos os dias, não tem como. O futebol é isso, pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. E foi assim, pressionado, que o Botafogo foi até a Venezuela para enfrentar o Carabobo. Pelo menos foi bem recebido. Quanta fartura, hein? Mesa cheia, bom demais. O Renato Paiva tinha outras preocupações. Com 7 desfalques por problemas físicos, ele precisou improvisar. Escalou Cuiabano, que é lateral esquerdo, no ataque. Não é que deu certo? Chute forte do Cuiabano, rebote de Bruera e gol do Vitinho. Cavadinha para tirar do goleiro, 1-0. Botafogo na frente, mas o futebol não tava lá essas coisas não. Pouquíssima inspiração. Aí o Carabobo foi se animando, foi ficando esperto e chegou ao empate aos 30 do segundo tempo. Gol do zagueirão Aponte. Resultado terrível pro Botafogo. E podia piorar quando o Arthur errou esse passe. Norman Rodrigues ligou o turbo e passou pro Londonho. Aí, meu amigo, ele tinha 3 companheiros passando. Renato Paiva até baixou a cabeça. Mas para sorte do Botafogo, o Londonho chutou. Jogou para fora um contra-ataque precioso. E o castigo ainda veio rápido. Acelera um pouquinho aí. Botafogo no ataque, bola na esquerda para o Natan Fernandes. O Alan se apresentou e achou o Cuiabano na área. 2-1 Botafogo, para alívio do Renato Paiva. Valeu a pena apostar no Cuiabano, hein? Que levou uns chutinhos desagradáveis. Sentiu cãibra e a torcedora lá de Tipóia, cheia de dor no braço. Um gol caótico, né? Acha que acabou? O goleirão Bruera ainda foi para a área. Escanteio nos acréscimos, tensão no ar e... meu amigo, tem coisas que só acontecem com o Carabobo. Vitória do Botafogo. Ainda está em terceiro do grupo. Agora tem 2 jogos em casa. Se ganhar os 2, tá nas oitavas. Parabéns aos meninos do Vasco. A base vem forte. Depois do intervalo, hein? A façanha do Central Córdoba no Maracanã já está registrada lá na cidade dos caras. Agora, o Flamengo quer a forra. Hoje, lá na Argentina. Gente boa, hoje tem Flamengo na Libertadores, hein? É um jogo complicado contra o Central Córdoba lá na Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. A situação do Flamengo no grupo não é das melhores, está em terceiro lugar.
Agora tem uma notícia boa, o Flamengo tem ido bem lá na Argentina. Nos últimos 7 jogos lá, foram 3 vitórias e 4 empates. São quase 8 anos sem perder, invicto desde 2017. Clima hoje lá contra o Córdoba vai ser de revanche, né? Porque eles ganharam do Flamengo no Maracanã. Mãos na cabeça e queixo caído. O capitão do Central Córdoba vai ficar eternizado assim. Reação instintiva do Florentino após o segundo gol do time argentino contra o Flamengo no Maracanã. Acho que nem mais um pessimista rubro-negro deste país podia supor um 2-0 adverso no primeiro tempo no Maracanã. Ele não acreditou no que fez. A imagem diz muito sobre o feito. Por isso eu escolhi. Ela é icônica. Ángel Taboada é o artista responsável pela pintura de um dos momentos mais importantes nos 105 anos de história do Central Córdoba. Ele é amigo do Bruno, filho da dona Sara, a dona dessa casa, desse muro. Meu filho viajou para o Rio para ver o jogo. E depois da vitória, ele chorava tanto que mal conseguia falar comigo no telefone. Foi uma emoção para todos. Uma emoção para todos. A lenda do Maracanaço já tomou conta de Santiago del Estero. Eu juguei a copa no Maracanã, para Rio não fuimos de fiesta, todo el mundo sabe lo que é Central. Quer dizer que a torcida do Central Córdoba já fez música pro Flamengo, pintou um mural para celebrar o 2-1 Maracanaço? Mas a torcida do Flamengo também apareceu por aqui, viu? E quando o time chegou, no início da noite de terça-feira, foi essa festa. Santa Cruz, Buenos Aires, estava na casa do meu amigo, Rian, de lá... Mas já tá falando mais espanhol do que português. Portunhol, né? Brasileiro. Carioca dá um jeito, irmão. O importante é comprar o Flamengo, irmão. Não tem essa. No caso deles, acompanhar significa ter o privilégio de chegar perto. Tira foto com os principais jogadores do Flamengo. Do Alexandro ao Gerson. Passando pelo Pedro, esses 3 devem ser titulares no time que entra em campo logo mais. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta no meio, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Time com potência. Boa sorte pro Flamengo hoje, ó. Depois da exclusão do León do México, a FIFA anunciou que o Los Angeles FC e o América do México vão disputar essa vaga restante aí no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser em jogo único, a data ninguém sabe ainda. E vai ter muito torcedor do Flamengo torcendo pro Los Angeles, né? Tudo para fugir desse fantasma aí do América do México. Lembra do Cabanhas na Libertadores lá de 2008? O cara já se aposentou e tudo, mas ainda dá calafrio no torcedor rubro-negro. Agora é o seguinte, Copa Sul-Americana, Vasco pega o Porto Cabello lá na Venezuela. Vasco está em segundo, só o primeiro vai direto para as oitavas, né? Quando o assunto é sul-americana. Deixa eu conversar com o Juliano Lima. Como é que vai esse Vasco para esse jogo hoje, Juliano? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco vem com mudanças para esse jogo. Verratti e Felipe Coutinho foram poupados contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, volta ao time titular. Na defesa, o Luiz Gustavo deve ser titular, isso porque o Lucas Freitas se machucou contra o Palmeiras, então fica de fora. Então o Lucas Freitas deve formar essa defesa com o João Vitor. Vamos falar do provável Vasco, o jogo de logo mais, que vem com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo e o Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. O Vasco está na segunda posição do Grupo G da Copa Sul-Americana, 3 pontos a menos que o Lanús da Argentina e precisa da liderança para se classificar de forma direta na competição. Sob o novo treinador, Fernando Diniz, o Vasco pretende anunciar até domingo, Escobar. Leu, Juliano Lima, se tem notícia, ele tá em cima. Um abraço para você, querido. Fluminense joga amanhã pela Copa Sul-Americana contra o GV San José da Bolívia. O Fluminense deve ir, inclusive, com um time reserva para encarar lá a altitude de La Paz. E sobre a Copa do Mundo de Clubes, o Tour da Taça continua. Agora é a vez do Fluminense receber a taça. O Fluminense que estreia contra o Borussia Dortmund da Alemanha, dia 17 de junho. O Bruno Cortes é que fala pra gente como é que tá o rolé dessa cobiçada taça. Fala, Escobar, boa tarde a todos. Termina com o Fluminense, o tour carioca da taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós estamos aqui na sede social do Fluminense, em Laranjeiras. A taça já foi exposta no campo, estava muito quente, foi retirada rapidinho. Já foi para o Salão Nobre e fica no Salão Nobre aqui do Fluminense até às 8 da noite. Mais cedo, o Fluminense levou a taça para o Cristo Redentor. E lá a taça ficou aos pés de um dos pontos mais famosos e turísticos da cidade do Rio e do mundo também, né? Amanhã o Fluminense leva a taça para o Maracanã
e para o Pão de Açúcar, outros 2 pontos turísticos super famosos aqui do Rio de Janeiro. A taça já passou pelas mãos de Botafogo e Flamengo, os 2 outros representantes cariocas na competição. Na sexta-feira vai para São Paulo, onde vai ser exposta pelo Palmeiras, que é o 4º representante brasileiro na Copa do Mundo. O tour continua por cidades do México e Estados Unidos e termina em Miami, onde começa a Copa do Mundo no dia 14 de junho. Beleza, Escobar? Um abraço. O Flamengo joga daqui a pouco, mais à noite, contra o Central Córdoba, que tirou 2 pontos, 3 pontos do Flamengo no Maracanã, tô magoado. Rossi, Wesley, Del Ortiz, aí a dúvida. Danilo Pereira, Danilo ou Léo Pereira? Danilo ou Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Dela Cruz, aí aqui é muito talento, né? Gerson, Arrasca ou Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Treinador ele, Filipinho. Fernandão. GV, timaço do Flamengo. Não. Pedrinho, aquela, por favor. Fernandão. O time que trocou menos de 200 passes. Gente, nunca na história da Copa Libertadores um time trocou menos de 200 passes no jogo, nunca. Se botar a gente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente troca mais de 200 passes. O Central Córdoba trocou 170 e ganhou do Flamengo no Maracanã. Gagueja não, fica com medo não. Time ruim. O time é ruim. Todo respeito, né? Quando fala de todo respeito, vem uma porradinha. O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo hoje pra se recuperar na Libertadores. Não tem obrigação nenhuma. Tinha obrigação e perdeu em casa. Bigode. Mas eu tenho obrigação de fazer a minha cama e se eu não fizer, a Bebel me bate. Então, eu tenho, mas eu não faço. E você não faz? Eu não faço porque eu talvez não tenha tanta disciplina, mas eu devia fazer. Não existe essa parada de obrigação no futebol, eu falei isso. O time dos caras... O time dos caras o quê? Muito limitado. É? Não é não. Não é não. O cara bobo era limitado. Vem com a posição o time dele. do Getúlio Vargas, o cara bobo, quase, Toma! Pegou o Botafogo. O Central Córdoba, tem que ganhar a obrigação. Toma! Fritou no Maracanã. 3-0 Flamengo hoje. Central Córdoba é o 11º do Grupo A do Campeonato Argentino, com 15 times no grupo. Tá de brincadeira. Tá 4 pontos à frente do União Santa Fé, que é o último. E é isso que a gente espera que o Flamengo faça mesmo. Ganhe de 3, de 4, de 5. Mas o futebol tem regra, por isso que a gente ama o futebol. Eu concordo com o Fernandão, mas o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar, até pelo aspecto de tabela de classificação. Eu acho que a dúvida entre Arrascaeta e Luiz Araújo hoje é o jogo para ir o Arrascaeta. Tem que começar o Arrascaeta, você tem que começar com a força máxima. Você tem que começar com o melhor que você tem. Ele só pode jogar 60 minutos. Bota os 60 primeiros minutos para ver se consegue resolver o jogo logo. Não vai me preservar jogador, porque hoje o jogo não tem como o Flamengo negociar outro placar a não ser a vitória. Se o Flamengo não ganha hoje, o Flamengo se complica para classificar. Então ele tem o quê, Bigode? Obrigação. Eu não fujo da raia. Aqui não tem muro. Aqui não tem mimimi. Aqui a gente fala o que a gente acredita. O Flamengo tem a obrigação de vencer e, digo mais, de passar o carro no Central Córdoba. Time horroroso do Central Córdoba. Horroroso. E não se se o Flamengo não ganhar, é melhor rever os conceitos. E não se esqueça que eles devem ter o mesmo comportamento que tiveram no Maracanã. Vão dar menos passes. Cuidado com o contra-ataque. Se der menos de 170, amanhã vem fantasiar de Xuxa. Não tem como, não tem como. Opa, gravou. Não, a gente não tem a fantasia de Xuxa. A gente não tem. A gente tem a da Verde Gaga, lá do Flávio Melo. Que aí eu volto e faço Xuxa chata, tá tudo certo. Bom, palpite. Então repete. Classificação na tela aqui pra gente ver a situação do Flamengo. Fernandão, para de palhaçadinha, que hoje ele dormiu com o Tiririca. Central Córdoba. Pô, isso aqui é sacanagem. Isso é muito bizarro. E aí, é interessante ver. Por que eu falo que o Flamengo tem essa necessidade, essa obrigação de ganhar? Vou até fazer meu Glória Pax, porque o meu coração, cadê o Solete? Vou me dar um desconto lá, que eu tô precisando. Porque esse Flamengo aqui, tô até palpitando. Você tá tem obrigação de ganhar o líder do grupo. Se o Flamengo empata hoje... O Solete é tricolor, então ele vai dar uma secada hoje que eu sei. Se o Flamengo empata hoje, o Flamengo vai a 5, o Central Córdoba vai a 8, e se a LDU ganha o Tátira, a LDU vai a 8. Fica 8, 8, 5. Claro que o Flamengo tem 2 jogos finais no Maracanã, contra os 2 adversários mais pressionado para vencer os caras. Mas você não tem negociação depois. Então o Flamengo ganha hoje. Se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo tem grande chance de ser líder do grupo. Onde é o LDU e Tátira? Venezuela. 7 horas. Flamengo é 9h30, Tátira LDU 7 horas. Fala aí do Central Córdoba. Não, é mesmo. Eu tô falando do Flamengo, eu quero que o Central Córdoba se lasque, rapaz. Vai dormir. Eu tô falando desse time de milhão aqui. Porque o milhão, Chelsea pode esperar que essa hora vai chegar. Não, vai ganhar tudo. Clebão, me ajuda aí, Clebão. Pô, o Fernandão tá de brincadeira.
Vamos fazer o eu? seguinte, a gente botou na dúvida ali. Muita gente, inclusive na nossa live Só Joga em Casa, que hoje temos pré-jogo de Flamengo. Hoje temos. 7h30? 7h30 da noite. Vidal fica lá que tem que botar o Danilo, tem que tirar o Léo Pereira. E aí a gente viu um vídeo que viralizou nas redes sociais, a gente vai ver aqui os lances que, por acaso, o Léo Pereira foi infeliz, então a gente está separando aqui para mostrar para vocês. Ó, Flamengo e Cruzeiro é o jogo de ontem. Foi um pênalti, uma infelicidade. O Léo usou a perna errada, na minha opinião, acho que é do Fernandão também, Sim, que era especialista na posição. Acabou chutando a busanfa do colega, pênalti. Próximo lance, Ferinha. Foi nem na busanfa, foi do tornozelo. Foi tornozelo? Ali, ó, foi o tornozelo do Eduardo. No jogo... Contra o Central Córdoba. Foi toque de mão. Não deu pra entender muito o que ele tentou fazer ali, mas beleza, pegou na mão, pênalti. Pegou. E aí tem um outro lance também. Eu acho assim, o Léo Pereira tem muito crédito, muito crédito. E aí, foi um carrinho... Esse, pra mim... São as derrotas do Filipinho, tá? Essa daí, só pra vocês entenderem. São as 3 únicas, né? Até aqui. Por acaso o Léo é envolvido, mas essa aí, o que tu achou essa aí? É interpretativo, né, Flávio? Tem o toque ali no Ares, né? Só que até hoje eu não fui convencido. No Ares não, fácil não, que é contra o Fluminense, patrocinador novo é tricolor, é melhor a gente falar que foi pênalti. Claríssimo. Bota no carro. Eu já ia dar uma Era, inclusive, pra expulsar. Pênalti, muito pênalti. Era pra expulsar o Léo Pereira. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Ah lá, era tá pra vendo? expulsar o Léo Pereira. Sinceramente, fico preocupado com esse jogo, preocupado com as decisões de Felipe Luiz, preocupado com tudo que pode acontecer, de todo o enredo da história que a gente já sabe. O primeiro jogo, eu vou contar para vocês o sentimento que eu tinha antes da partida começar. E depois que ela começou, até os 15 minutos do primeiro tempo, eu estava totalmente tranquilo quanto à nossa vitória. Falei assim, esse time é muito ruim. O Flamengo vai fazer 2, 3 gols aí, já rapidinho, do jeito, na hora que ele quiser. E foi uma tremenda decepção, tá? Porque o Flamengo dominou os 15 minutos, dominou as ações, mas quem fez o primeiro gol foram eles, e logo depois o Flamengo se descontrolou de uma tal forma que parecia um outro time em campo. Foi um jogo vexatório, tá? O Flamengo, aquele pênalti infantil do Léo Pereira, que inclusive final de semana agora já falhou de novo, então são 2 falhas na conta dele, isso aí pesa. Talvez Danilo seja o titular hoje, mas Felipe Luiz, para não criar nenhum clima, aposto que vai deixar o Léo Pereira em campo, para não pegar mal, né? Aquela velha condução de elenco, que para mim é um troço ridículo, tem que jogar quem está melhor, independente de meritocracia, de quem está mais tempo, quem tem que jogar são os melhores. Por isso que o time compra jogadores, e se o jogador está melhor, o outro está pior, o melhor tem que entrar e ponto final, encerrado o assunto. Mas eu acredito que o Felipe Luiz não fará isso, embora a minha dupla de zaga seja Danilo e Léo Ortiz. Mas como eu estava falando, o Flamengo vai ter aí uma dura batalha pela frente, onde só tem 2 situações, ou vencer ou vencer. O empate já complica bastante a nossa situação e joga muita responsabilidade para as 2 partidas no Maracanã. Portanto, o Flamengo hoje é de primordial importância que ele vença essa partida, que ele possa dar mais tranquilidade para o elenco e que o time possa jogar as últimas 2 partidas mais leve, um pouco mais light, poder administrar os resultados, controlar os jogadores, controlar a carga física em cima dos jogadores com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Portanto, é importantíssima a vitória hoje contra o Central Córdoba, mesmo porque existe a revanche, sim, daquele primeiro jogo que nós perdemos no Maracanã, e está entalado aqui na nossa garganta essa derrota. Outra coisa importante é ver qual time Felipe Luiz entrará em campo. Temos desfalques de Plata, de Cebolinha e o desfalque já antigo, que é o Matias Vinha, mas que no momento não está fazendo muita falta. Plata não é titular absoluto, Cebolinha não é titular absoluto, portanto o Flamengo precisa sim ir hoje a campo com força máxima, com todos os jogadores principais. Bruno Henrique, para mim, tem que entrar na ponta esquerda, tem que dar a colaboração dele, tem que dar velocidade ao ataque pela esquerda. Na direita, Luiz Araújo tem que entrar, tem que fazer o certo. Arrascaeta precisa entrar, se pode jogar 40, 30, 20 minutos, ele tem que entrar jogando para o Flamengo tentar fazer o placar logo no primeiro tempo, e depois, se ele estiver cansado, ele sai, tira o cara, troca. O banco do Flamengo é bom, mas os principais jogadores hoje têm que estar em campo, tem que impor respeito, tem que impor personalidade, tem que mostrar ao time adversário para que eles fiquem com receio, que eles possam temer o Flamengo com a força máxima. Então não tem essa de economizar jogador X, jogador Y, não tem essa. O Flamengo tem que ir completo com o que tem de melhor, e o time deve ser escalado com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro, De La Cruz e Pulgar, Gerson, Arrascaeta
Bruno Henrique e Pedro. 11 jogadores, não é novidade para ninguém, é o time base melhor que o Flamengo tem para começar os jogos e logo depois as reposições são necessárias e vai entrando aos poucos de acordo aí com a necessidade da partida. Mas acredito no Flamengo, acredito que vai vir uma vitória muito boa hoje, uma vitória grande, uma vitória maiúscula. Uma vitória que deu ao Flamengo a tranquilidade que ele precisa para poder ter uma boa sequência na Libertadores, se impor e passar a ser respeitado pelos outros times, coisa que no momento não está acontecendo. Galera, tinha para falar para vocês aqui hoje era isso. Até logo mais no jogo e amanhã a gente vem trazendo aqui os comentários e tudo que aconteceu nessa partida dificílima que o Flamengo tem na Argentina contra o Central Córdoba. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu!